Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Brás, um clássico do mestre Martin Wallace e um dos meus jogos favoritos. Essa versão é a versão um pouco mais antiga, né? Apesar de ser a versão Deluxe, é uma versão mais antiga. Já saiu a nova versão do Brás aí, muito famosa, eu particularmente prefiro essa, né? No jogo, fazemos o papel de investidores que estamos aí investindo em algodão, nas minas de carvão e tentando ganhar dinheiro, né, no fervor aí da Revolução Industrial, né? Cada jogador recebe 30 dinheiros, o jogo é um jogo econômico, então quem ganhar mais dinheiro ao final, pontos de vitória ao final do jogo, vai ser o vencedor. Cada jogador tem 30 dinheiros e tem uma pilha de construções. Essas pilhas de construções são estaleiros, fundições, minas de carvão, portos e fábricas de algodão. E existe uma ordem, a ordem crescente, que deve ser colocada aqui para que você sempre tire as construções nessa ordem. Além disso, o jogador recebe aí 14 canais e estradas de ferro, né? É uma fichinha de dois lados aqui, ó. Essa parte aqui é uma parte de canal, né? E aqui do outro lado é uma estrada de ferro. Justamente porque o jogo se divide em duas eras. A era dos canais, onde tudo era transportado aí pelos canais, e a segunda era, que é a era das ferrovias, onde você vai construir ferrovias. Então, esses caminhos que ligam as cidades, muitas vezes tem só canal, muitas vezes tem só ferrovia, mas na maioria das vezes vai ter as duas aqui, certo? É um jogo de gestão de mão, cada jogador recebe 8 cartas, e para cada ação que ele vai fazer, ele tem que descartar uma carta. E essa carta pode ser importante para a ação que ele vai fazer ou não, né? Ele tem um conjunto de 5 ações para fazer, e ele pode fazer 2 delas. Cada jogador, na sua vez, faz 2 ações, passa a vez. A ordem do jogo é dada pela quantidade de dinheiro que você gasta. Quanto mais você gastar, por último você vai ficar. Então você vai ter que fazer um manejo muito bem feito para fazer uma estratégia legal. Às vezes você tem que gastar menos para ficar em primeiro, para poder justamente gastar mais na próxima ação. Nós temos 2 tipos de carta. Cartas variadas com o nome das cidades, né, que estão aqui no jogo. Cada cidade tem a especificidade do tipo de construção que ela recebe, né? E temos aqui cartas dessas construções. Então temos aqui mina de carvão, porto, uma fábrica de algodão, uma fundição e um estaleiro, tá? Quando você vai jogar a carta, dependendo do que você vai fazer, da ação que você vai fazer, você precisa prestar atenção nessas cartas, por isso que tem um manejo de mão aí, certo? As ações que você pode fazer são pegar um empréstimo. Você pode pegar um empréstimo, né, de até 30 dinheiros, 10, 20 ou 30, sendo que cada 10 corresponde a um espaço da cor que você diminui aqui, nessa tabela de income, né? Cada vez que você aumenta o seu dinheiro, você vai aumentando gradativamente, e quando você vai pedir empréstimo, você diminui pela cor, né? Pela cor que você volta aqui. No começo da rodada, a primeira coisa que se faz, quando se determina a ordem, é ver o income, se você está ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro, ou seja, tem que pagar os juros desse empréstimo. Então você descarta uma carta, pega o seu empréstimo. O que você pode fazer também é fazer um desenvolvimento, porque às vezes não te interessa construir essas construções aqui, a mais simples, você quer construir uma mais evoluída. Então para isso você desenvolve elas. Você descarta uma carta, compra aço, que está aqui, esses cubos laranja, né? E cada aço que você paga, você pode desenvolver 2 construções dessa aqui. Então, pagou o dinheiro, removeu o cubinho, desenvolve até 2 construções dessa aqui. Para que você faz isso? Para você pegar construções melhores, que são mais caras, mas que vão ficar mais tempo no jogo. As construções, todas elas começam com o número 1, ou seja, elas só podem estar no jogo na primeira era. Muitas delas têm um símbolozinho aqui para indicar que é a era do canal, ela só fica no jogo na era do canal, certo? A terceira ação que você pode fazer é construir os canais. Então você paga 3 libras e constrói um canal aonde você puder.
desde que você tenha alguma construção na cidade, certo? Para fazer o canal não pode ser feito aleatoriamente. E na era das ferrovias a mesma coisa, só que você paga 5 e você tem ainda que ter um carvão disponível. Quando você monta, por exemplo, uma mina de carvão, ela tem dizendo quantos carvões vão estar em cima dela. E aí você tem que abastecer com carvões em cima da mina. Automaticamente, quando você gasta o carvão, você tira o carvão dela. Então é um jogo que você tem que prestar muita atenção na oferta e na demanda. Porque isso aqui, que é o mercado, é a demanda de carvão e a demanda de aço. E essa demanda, ela só pode ser acessada se por acaso você precisar comprar carvão ou aço e tiver chegado a um porto. Os portos, né, essas cidades aqui, onde você, ligado a elas, você pode ter acesso a esse mercado. Senão, não tem como. Se você precisar de um carvão ou de um aço e não tiver como chegar, né, o aço você até pode comprar, mas o carvão tem que ter uma linha de ligação para conduzir esse monte de carvão. Né? Então você pode pegar dinheiro emprestado, você pode desenvolver suas estruturas, você pode construir os canais, você pode fazer as construções dos prédios, né? E essa construção dos prédios é onde funciona aqui o manejo de mão. Você pode usar a carta de cidade e a cidade tem a demanda dela. Então, assim, na cidade de Colne, você só pode construir carta de fábrica de algodão. Você vai lá, constrói, a pecinha aqui tem dizendo, né, quanto que custa, né, aqui custa 14 libras e precisa de um carvão. Então você paga 14 libras, se tiver contato com o porto, você pode pagar aqui o preço do carvão e automaticamente coloca aqui, e aqui você coloca o dinheiro que você gastou, justamente para a gente saber quem é a ordem do jogo, certo? E se você não tiver a carta da cidade, você pode ter a carta da construção, mas aí você precisa necessariamente ter um canal ou uma ferrovia que te ligue à próxima cidade e tem um espaço para você construir o que você quer. Né? Então as cartas de construção você só pode usar na hora que você vai ter uma ligação, senão não tem sentido. Né? Além disso, existe uma ação que tem neste braço e não tem no outro, que é você tá lá com a mão, não tem condições de fazer nada, você pode usar 2 cartas para fazer uma ação. Então, cada vez que você joga, na sua vez, você tem direito a 2 cartas para fazer 2 ações. Se por acaso você estiver muito desesperado para fazer alguma coisa e não veio a carta de jeito nenhum, você usa as 2 cartas e faz a ação. Né? Então, eu quero construir aqui em Lancaster, mas eu não tenho nem a carta de Lancaster, eu não tenho nada para fazer lá. Então, eu vou lá, uso 2 cartas e é como se eu tivesse a carta de Lancaster para construir aqui, certo? No novo Brás tem uma mecânica diferente, certo? Você pode ainda passar. Passar não é uma coisa tão legal, né? E a última ação, uma das mais importantes, que vai mexer com toda essa parte de demanda, é você vender o seu algodão. Né? Então, você tem uma fábrica de algodão e tem as cidades. Né? Você pode vender para fora, seria o exportar, e aí você participa desse mercado aqui. Essa demanda te dá dinheiro, você vende e ganha dinheiro. Porém, a hora que você anuncia que vai vender, é virado uma ficha de demanda. Automaticamente ela vira e tem aqui -1, ou seja, ela caiu um preço. Ainda ficou no 3, ótimo, mas tem -4 aqui, então poderia cair para 1. Aí você ganha um dinheiro e tem a habilidade de poder virar essa fábrica. Automaticamente, agora, ela aumenta o incoming, que é o que você vai receber no começo, e te dá pontos de vitória, né, no final da era. Você pode não ter como vender aqui no mercado externo. E aí você tem a figura dos portos. Um porto que você tenha construído ou que alguém tenha construído, se ele não tiver sido utilizado, ele pode ser usado para fazer essa venda. Né? Então, essa fábrica aqui em Bolton, como está a ligação aqui nos 2 canais, chegando em Liverpool, eu posso vender nesse porto, que também é meu. Então, eu viro o porto, aumento o meu income e dá pontos de vitória. E eu, como vendi a fábrica, eu viro a fábrica, flipo a fábrica, também aumento o income e me dá pontos de vitória, certo? Esse é o jogo. No final da era, nós vamos contar cada canal ou ferrovia que está ligado a peças viradas. Então, aqui, por exemplo, valeria 1 ponto. Aqui também valeria 1 ponto. Se isso aqui tivesse usado, ela fliparia, né? A mina
de carvão varia, e agora varia 2 pontos. Né? Então, é vantagem você construir alguma coisa que ligue Manchester a Bolton, porque aqui são 4 possibilidades de virar, e aqui são 3, ou seja, um canal aqui pode até ter 7 pontos. Além disso, quando qualquer canal que chegue nas cidades, tem aqui os pontos, 2 pontos de vitória. E tem lugares que é um lugar solto, que também 2 pontos de vitória. Além disso, as peças têm aqui a sua pontuação. Né? Então, uma mina de carvão de primeira era, ela te dá 1 ponto de vitória. Né? Aumentou o seu income em 4, mas te dá 1 ponto de vitória. Já uma fábrica de algodão nível 2, ela te dá 5 pontos de vitória e aumenta o seu income em 4. E quanto maior for o nível dessa construção, mais pontos de vitória você vai poder ganhar aí. Né? Esse é o jogo, é um clássico, um jogo econômico denso e que é muito gostoso de jogar, né? Mas tem que penar um pouquinho. Né? O Algo a Mais fala justamente da Revolução Industrial. Né? Essa região na Inglaterra é a região de Lancashire, por isso que esse aqui é o Brás Lancashire. Né? A capital dessa região é Lancaster e em 1830 cerca de 85% de todo o algodão manufaturado no mundo era dessa região. As cidades que eu marquei aqui, então Oldham, Burnley, Blackburn, Bolton, Colne, são regiões muito produtoras de algodão e produziam muito, então está aqui no jogo bem representado. Além disso, essa parte de canal era o que tinha na época, né? E graças a um importante cientista, né, James Watt, você criou aí um motor a vapor, então a expressão cavalo-vapor também vem disso aqui, e você pegou o motor a vapor, colocou num barquinho e tem agora usando as balsas aqui para fazer os canais. Pegou o motor a vapor, botou nos trilhos, você tem a ferrovia, então você conduz aí toda a estrutura para exportar algodão e pegar o carvão das minas de carvão e conduzir para as fábricas, né? Porque você precisa mover o motor a vapor com carvão, né? Isso é um achado. Então a Inglaterra largou na frente, a Revolução Industrial ela vai até 1850, de 1760 a 1850. E nessa primeira era foi a Inglaterra que virou a oficina do mundo, ela que movia tudo isso aí para fazer. Todos os demais países começaram a fazer suas revoluções bem depois. A Revolução Industrial da Inglaterra, ela modifica o modo de pensar do mundo. Ela cria, por exemplo, a questão dos sindicatos, porque você tinha mulheres, crianças e homens trabalhando aí 14 horas por dia. Mulheres e crianças ganhavam 1/3 desse salário. Então você criou depois sindicatos para poder ver essa condição de trabalho, condições horrorosas de trabalho, né? E, obviamente, além disso, você tem aqui em Barrow Furlers, você tem o estaleiro e a construção de barcos para essa região muito importante. Nos dias de hoje, você tem ainda a balsa que vai para a Ilha de Man, né? E é um resquício importante dessa era da região industrial. As balsas, obviamente, esses canais aqui não existem mais, né? Mas a navegação de balsa, tanto para a Ilha de Man como para a Irlanda, é mantido para esse resgate histórico das balsas desse período, né, no período de canal, na era de canais. Né? É um jogo que você tem muitas coisas para fazer com relação a você discutir sobre a história dessa época, né? Porque isso deu um impulso absurdo para a economia inglesa e a economia mundial, né? Porque a Inglaterra, graças a essa primeira fase de Revolução Industrial, conseguiu esticar o braço para todo o mundo, né? Foi o maior império que já existiu, né, em termos de influência e extensão, justamente porque ela conseguiu economicamente saltar na frente. Tá? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe com amigos. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!